Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série Provocando o Milagre de Deus. Ainda estamos aqui num ambiente de culto de ação de graças ao Senhor, onde nós estamos gravando essa série, num ambiente diferente do nosso tradicional. E hoje nós vamos dar sequência a essa série falando um pouco sobre a história de Abraão e Isaac. Uma história muito conhecida na Bíblia e uma história que, se você não conhece, você precisa ficar atento para entender quais são os detalhes, quais são os porquês que Abraão usa nessa história para de fato ser abençoado pelo Senhor. Mas antes da gente começar, antes da gente entrar no vídeo, eu quero que você pare aqui rapidinho, aperta o sininho que está aqui desse seu lado e você vai ser inscrito no canal. Quando você fizer isso, todos os novos vídeos você vai receber uma notificação e você vai poder assistir assim que sair. E não esquece, dá o teu like, compartilha com alguém, comenta alguma coisa aí, se você teve algum testemunho, se Deus falou com você através de algum dos nossos vídeos, eu quero saber. Comenta no nosso post ou então comenta aqui no privado, que é muito importante para a gente entender como Deus tem trabalhado na sua vida através aqui do nosso canal. Amém? Vamos à palavra de Deus, vamos abrir em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Como eu falei, nós vamos falar hoje um pouco sobre a história de Abraão e de Isaac. Então, hoje nós vamos falar sobre como Abraão recebeu a palavra de Deus para que ele de fato entregasse Isaac, né? Eu, como pai, eu sempre penso nisso. Então, como pai, eu sei que o amor de um pai, o amor de uma mãe, eu acho que é um dos maiores amores que a gente tem. E por isso é muito difícil nós entregarmos, às vezes, o nosso filho. E Abraão aqui, sendo pai da fé, no momento onde ele não tinha pré-requisito, ele não tinha ninguém. A gente, por exemplo, a gente olha para trás, a gente vê a história de Abraão, a gente vê a história de Moisés, a gente vê a história de Jesus, a gente vê a história de diversos personagens da Bíblia que nos dão ideia de como é entregar algo para Deus. Mas Abraão, nesse momento, ele não tinha nenhuma referência. Ele foi o primeiro homem da Bíblia que, de fato, teve algo que Deus pediu para ele e ele teve a maturidade e a fé de entregar. Então a palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 22, 2 diz: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Então aqui Deus está dando uma ordem clara para Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, leva o seu filho Isaac no monte Moriá, e lá você vai sacrificar o teu filho. Imagina você como pai. Imagina você como pai, você que tem um filho, você que o amor da tua vida é o teu filho, Deus te dá uma ordem para que você leve o teu filho e sacrifique-o. É uma direção muito difícil de seguir, principalmente porque é algo que você ama. E na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma ordem, normalmente é algo que nós não queremos. Normalmente é algo que nós amamos e Deus quer que nós façamos o contrário. E Deus faz isso por quê? Porque Ele quer testar a nossa obediência. Eu contei aqui, inclusive, no nosso último vídeo, eu contei que eu tive uma experiência onde eu queria me mudar. Eu achava que estava tudo certo, minha esposa também queria, a família estava alinhada, a gente achou que estava tudo certo, mas Deus nos revelou que não era da vontade dele. E nós precisávamos nos sacrificar para provar a obediência a Deus. E Deus usa isso o tempo todo com os filhos dele. E ele faz a mesma coisa com Abraão. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, vá lá, leve o seu filho e sacrifique-o. E Abraão, por incrível que pareça, eu confesso que eu não sei se eu teria essa maturidade espiritual, sendo bem sincero, de levar o meu filho e sacrificá-lo. Ele vai lá e leva o filho dele. Ele pega Isaac na mão, ele sai com Isaac. E a palavra de Deus diz que em 22:5 que disse ele aos seus servos, quando ele estava chegando no monte, ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Então olha como aqui ele já está profetizando mesmo sem saber. Na prática aqui, Abraão está indo para o monte para fazer o quê? Sacrificar o seu filho, não é? Só que quando ele vai, ele chega na beira do monte, ele está com os seus servos, ele fala para os servos: ó, servos, fiquem aqui, que eu vou subir com o rapaz, com meu filho, com Isaac, e nós sacrificaremos ao Senhor e voltaremos. Ou seja, ele está indo para sacrificar o filho, mas ele sabe, por fé, que ele vai e vai voltar com o filho. Ele já sabia, ele já falou isso antes de subir o monte, ele já sabia, ele já cria que ele iria subir, ia sacrificar e iria voltar com o filho. Ele já tinha certeza da provisão. E mesmo assim ele sobe, e em 22:7 a palavra de Deus diz: Isaac disse ao seu pai: Abraão, meu pai. E ele responde: sim, meu filho. Então Isaac pergunta: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu não sei vocês quando vocês ouvem essa palavra, mas eu fico imaginando o meu filho de 3 anos, Mateus, que eu já contei aqui para vocês, me perguntando: pai, aonde que está o que a gente vem sacrificar aqui? E eu, no fundo, sabendo que o sacrifício era ele.
E eu tendo que pensar, é você, meu filho, que eu tenho que sacrificar. Mas ao mesmo tempo, eu não podia falar aquilo para ele porque ele não sabia que ele iria ser sacrificado. Então eu olho para o meu filho e falo, como a palavra de Deus diz, em Gênesis 22:8, respondeu Abraão, filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então ele pergunta para o filho, ele pergunta para o pai, pai, o que a gente vai sacrificar? Porque eu não estou vendo nenhum cordeiro. Normalmente quando a gente faz sacrifício, a gente leva um cordeiro, leva um animal. E Abraão olha para o filho e fala, filho, fica tranquilo, Deus há de prover. Ou seja, até mesmo o sacrifício Deus há de prover. Ali Abraão já tinha fé para declarar isso. Então a questão é a obediência. Abraão foi obediente, ele seguiu as ordens de Deus, ele foi lá para sacrificar o próprio filho, mas quando ele chegou lá, o filho pergunta para ele, pai, mas então o que a gente vai sacrificar? E ele responde, filho, fica tranquilo, Deus há de prover. Então o primeiro princípio que eu aprendo com essa passagem é a obediência. É ser obediente, independente de entendermos ou não. Nós falamos no outro vídeo aqui sobre obediência, e obediência é um dos princípios mais difíceis de uma vida cristã. Porque quando nós somos crianças, na nossa infância, todos os nossos pais, eu tenho certeza, mesmo você que nunca teve um pai ou nunca teve uma mãe, você já teve alguém que te instruiu e te deu direções, e você talvez naquele momento não concordou, você não queria, você não sabia o porquê, provavelmente porque você não entendia. Eu hoje, com meu filho de 3 anos, eu dou direções para ele que ele não entende. E às vezes ele não entende, ele fica um bom tempo sem entender, mas ele segue. Ele é obediente. E depois que ele segue, às vezes ele entende. Tem direções que eu já dei para meu filho, ele obedeceu e até hoje ele não entendeu. E isso acontece numa vida com Deus. Deus nos dá direções, Deus nos dá coisas que nós devemos fazer e nós somos obedientes, mas às vezes não entendemos de cara. E nós entendemos pouco tempo depois. E nesse momento, Abraão recebe essa direção e ele decide ser obediente. Mesmo sem entender o que vai acontecer, porque na cabeça de Abraão não faz sentido. Como assim eu vou lá e meu filho vai morrer por causa disso? Mas mesmo assim ele é obediente, ele vai, mas ele vai crendo que por ele ir, por ele ser obediente no meio do caminho, haverá uma provisão. Ele sabe que naquele momento haverá uma provisão de Deus para que o filho dele não precise ser morto e ser sacrificado para simplesmente ele provar que ele era obediente. Mas mesmo assim ele vai com esse intuito e com essa mentalidade. E aí logo depois disso, a palavra de Deus nos diz que em Gênesis 22:17, ele diz, esteja certo de que eu o abençoe... Não, perdão. Respondeu Abraão, Deus mesmo haverá de prover o cordeiro para que o holocausto... Para o holocausto, meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos. Depois disso, a palavra de Deus diz que, de repente, surge um cordeiro no meio de uma árvore do lado deles. Então, o cordeiro é sacrificado, eles sacrificam o cordeiro, o filho dele não precisa ser morto. Só que no meio disso tudo, ele chega a cogitar realmente matar o filho. Ele chega e ele pensa, já que não tem o cordeiro, eu vou matar o filho. Só que um anjo aparece para ele e fala, Abraão, fica tranquilo, não é para você matar o teu filho, eu vou te dar o cordeiro. E de repente aparece o cordeiro, ele pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, e logo depois dele sacrificar, Deus diz o seguinte para ele, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha como é que um princípio simples de obediência pode hoje chegar a uma geração. Hoje, eu, você, todos nós aqui, hoje nós recebemos a bênção de Deus simplesmente porque lá atrás Abraão decidiu sacrificar o próprio filho, mesmo sem entender o que aconteceria no meio do caminho. Por causa da obediência de um só homem, hoje uma geração vive bênçãos de Deus. Hoje uma geração vive algo que nunca imaginou, vive uma experiência sobrenatural. Então, é por isso que eu creio que através das nossas vidas, através de um princípio de obediência, que às vezes eu, ou você, ou todos nós aqui seguimos, através de um princípio de obediência, toda a nossa geração pode usufruir de uma bênção que nós talvez não usufruímos. Talvez nossos pais não foram obedientes, talvez nossos amigos não foram obedientes, mas por nós sermos obedientes a Deus, a partir disso, o meu filho, os nossos netos e todas as nossas gerações viverão algo sobrenatural que talvez nós nunca experimentamos, mas que nós pudemos abrir essas portas para que nossa geração receba dessa bênção geracional como Abraão foi para nós e nós seremos para os nossos filhos
em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra, eu profetizo sobre a vida de todos nós aqui, que nós seremos portas abertas, que não importa o que nossos pais creram, não importa o que os nossos irmãos creram, não importa o que nenhum dos nossos amigos creram, nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, e a partir desse entendimento, entregamos tudo nas mãos de Deus, decidimos ser obedientes à palavra de Deus, à direção de Deus, não apenas ao que Deus nos diz na palavra, mas também ao que Deus nos diz pessoalmente, individualmente, personalizadamente. Deus tem uma instrução para mim, Vitor, Deus tem uma instrução para minha esposa Yasmin, Deus tem uma instrução para cada um de nós aqui, Deus tem uma instrução para você, específica, objetiva, Deus espera algo de você. Você só precisa pedir para Ele te falar o que Ele te espera e ser obediente no que Ele quer de ti. A partir disso, eu tenho certeza que você vai abrir uma porta para que toda a tua família viva algo que ninguém entendeu. Às vezes, o teu filho está vivendo algo que ele não sabe o porquê. Ele às vezes é pequeno, às vezes ele nem nasceu, às vezes ele está na barriga, mas ele não sabe que ele vai viver algo na vida dele, ele vai receber bênçãos simplesmente porque o pai e a mãe dele creram em algo sobrenatural e decidiram ser obedientes à palavra e a um comando de Deus. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, feche teus olhos nesse momento e faça uma oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos tudo, Pai. Nós te entregamos nesse momento tudo que o Senhor nos direciona, para que possamos viver da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos ser obedientes à Tua palavra, mas para sermos obedientes precisamos primeiro Te ouvir, Te discernir, entender o que o Senhor espera de nós, Pai. Não deixe o Teu povo, não deixe os Teus filhos, Pai, desamparados de direção. Pai, existem pessoas que às vezes, Pai, por incredulidade nunca Te ouviram, Senhor. Pai, como pode um filho nunca ouvir um pai? Como pode, Senhor? Como pode? Eu me fico imaginando, Pai, o meu filho de 3 anos, viver 3 anos da vida que ele tem hoje, mesmo que curta, sem nunca ter ouvido a minha voz, Pai. Pai, eu não aceito, Senhor, que nenhum filho teu, Pai, possa viver sem ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, fala com clareza aos nossos corações, Pai. Toca cada coração, Pai, que está assistindo esse vídeo nesse momento e dá direções claras e objetivas, Pai, para que possamos provar a nossa obediência a Ti, Pai. E a partir da nossa obediência, eu profetizo, Senhor, que nossos filhos viverão algo sobrenatural, que nossos netos, que nossa família, não importa o que meu pai creu, Pai, o que importa é o que eu creio a partir do que o Senhor me diz, Pai. E eu declaro que a partir de mim, uma nova geração será eleita na minha família, a partir de nós, uma nova geração viverá bênçãos geracionais a partir do que o Senhor prometeu a Abraão e a mim, a partir de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos isso com a autoridade de Jesus. Amém. Amém, amados? Se você crê nessa palavra, não esquece de compartilhar o seu testemunho junto com a gente, não esquece de deixar o seu comentário, compartilha com alguém que você ache relevante e vamos dar sequência à nossa série, ao próximo vídeo. Em nome de Jesus.